Olá pessoal, vamos dar início à nossa terceira aula sobre dispositivos de infusão. Hoje nós vamos falar sobre as bombas de infusão. As bombas de infusão elas são dispositivos eletromecânicos e elas são utilizados quando é necessário uma maior precisão e segurança na infusão, quando a infusão é por um longo período de tempo, quando é desejado, um fluxo maior que o obtido com sistemas de infusão gravitacionais, por exemplo, utilizar só o equipo. A pressão de infusão não pode depender da pressão gravitacional, como é no caso somente do equipo. Elas são utilizadas em oncologia, tratamentos de quimioterapia, na administração de drogas em UTI, unidades de queimados, durante e após cirurgias, em neonatologia, que devido ao baixo peso e alta sensibilidade dos recém-nascidos, é indispensável a utilização de sistemas de infusão mais precisos e confiáveis. Em terapias intravasculares feitas em ambulatório ou mesmo na casa do paciente, quando for necessária maior precisão do que obtida com métodos gravitacionais, quando for necessária pressão positiva para vencer a pressão do vaso sanguíneo, como no caso de terapia intra-arterial, e quando o volume total a ser infundido ele não puder ser ultrapassado. Os critérios de utilização: quando a taxa de administração das drogas for pré-determinada, quando a bomba representar um método efetivo para diminuir o risco do paciente, alguns problemas decorrentes do mau uso, como respostas retardadas, quando o ajuste for errado, por exemplo, um fluxo baixo, ou tóxicas quando o fluxo for alto ao paciente. Tem aumento de ocorrência de inflamação e entupimentos de veias, infiltrações e extravasamentos no local da punção, que é uma pressão positiva, pode escapar da veia e infiltrar por baixo da pele, dependendo do medicamento, pode causar necrose, pode causar edema pulmonar, embolia, entre outros. A classificação desses dispositivos de infusão, existe uma série. Por exemplo, aqui a gente tem uma bomba de infusão de uso geral de seringa, nesta foto. Então ela pode ser de uso geral, pode ser bombas de insulina, pode ser bomba de infusão de analgésico controlada pelo paciente, conhecidas como PCA, pode ser bombas implantáveis de múltiplos canais e bombas para angiografia. Aqui a gente tem uma foto de uma bomba de infusão de uso geral. Elas são usadas para aplicar com precisão solução com drogas por meio intravenoso ou epidural em procedimentos terapêuticos e diagnósticos. Então, são usadas em estabelecimentos de assistência à saúde, ambulâncias e na própria casa do paciente. Algumas têm uma comunicação sem fio, o que permite a integração com alguns sistemas de gerenciamento do hospital. Aqui tem as bombas de insulinas, que normalmente elas são utilizadas em casos graves de diabetes. Elas são bombas específicas para a infusão de insulina e normalmente são indivíduos que são portadores de diabetes tipo 1. A infusão ela se dá por meio de um catéter subcutâneo inserido na região abdominal. Normalmente o reservatório da bomba ela tem capacidade de 3 ml de solução, o que é suficiente para 2 dias, e ela é recarregável. E elas infundem microvolumes, bolos, de forma pulsátil, que é semelhante à de um pâncreas saudável. Temos as bombas também de infusão de analgésico, controladas pelo paciente, as PCAs,
e elas infundem o medicamento conforme a requisição do paciente, né? Então, ela permite uma autoadministração de doses, principalmente de analgésico, por via intravenosa, subcutânea ou epidural, quando o paciente ele tem uma dor crônica, né? É óbvio que existem certos limites. O paciente ele não pode ter uma hiperdosagem, né? Então, para evitar essa overdose, pode-se ajustar o intervalo mínimo entre uma infusão ou outra, né? Essas bombas elas também são programáveis, a dose basal e o volume da dose extra. O botão de acionamento ele pode estar localizado, né, na bomba ou em cabo junto ao leito do paciente. A gente também tem as bombas implantáveis. Então aqui na foto a gente tem um exemplo aqui da bomba que está implantada e o catéter que sai da bomba, né, ele é colocado nesta região da coluna vertebral. Então elas são utilizadas também em casos de dores crônicas, em que é necessário, né, aplicar a droga o mais próximo possível de uma região específica. O mecanismo de infusão, né, a bomba em si é implantado sob a pele, por exemplo, na região abdominal, na região lombar, e o catéter é o que leva a droga até a região alvo. Essas bombas elas devem permitir a recarga do reservatório, a programação e o controle deve ser feito externamente, por exemplo, por radiofrequência, e a bateria deve permitir uma autonomia razoável, que a substituição da bomba é feita de modo cirúrgico. Finalmente, né, a gente tem aqui as bombas de múltiplos canais, em que são várias bombas normalmente, né, dispostas uma do lado da outra, uma em cima da outra, em que são feitas de administração de drogas, né, concomitantes. Então, elas são utilizadas quando soluções de mais de um reservatório precisa ser infundida. Ela também pode ser utilizada numa combinação de várias bombas de canais únicos, né, montadas num único catéter de infusão. Nós temos também a bomba para angiografia, que ela basicamente é utilizada para aplicar contraste, né, nesse exame angiográfico. A angiografia ele é um exame, né, que ele aplica, né, o contraste radiográfico, né, e ele permite visualizar, né, as artérias. Também pode ser utilizado para medir o fluxo, como a gente falou antes, mas normalmente ele é utilizado para ver se tem algum entupimento, alguma coisa, alguma veia, artéria, arteríola, alguma coisa deste tipo. Na próxima aula a gente vai continuar com o assunto bombas de infusão. Aqui estão as referências bibliográficas e até a próxima aula, pessoal.